Bom, hoje a gente vai comentar sobre cliente, fornecedor e transportadora. Veja, poderíamos comentar separadamente, mas é para ser mais objetivo, até porque as telas são as mesmas. Então já facilita bastante o entendimento aí não só nosso, né, mas como dos clientes. Então, dentro desse contexto, né, nós temos aí utilizado dentro do módulo compras, venda e financeiro, também é utilizado dentro do projeto eficaz, integração contábil, assim como também o LCDPR, que é o livro caixa digital do produtor rural. Então, as telas que a gente vai comentar agora, elas servem para esses módulos e esses sistemas também. Bom, inicialmente, a gente tem aqui a tela do Eficatos, né? E assim como no outro vídeo a gente mostrou, então, através da onde eu posso acessar esses cadastros, né? Então, assim, se eu tiver em compras, eu vou acessar ali o fornecedor e a transportadora. Tem a ver com compras. Se eu tiver em vendas, eu vou acessar o cliente e a transportadora. Se eu tiver em financeiro, eu vou acessar o cliente e o fornecedor. Então, essas são as maneiras de acessar. Né? Então, se a pessoa tiver acesso somente ao módulo compras, ela vai só fornecedor e transportadora. Se ela tiver só vendas, cliente transportadora. E do financeiro, cliente fornecedor. Bom, ao clicar na tela, nós visualizamos exatamente esse layout. Então, assim, eu dividi em duas partes para ficar um pouco mais fácil, né? Então, os filtros, eles já vêm de forma otimizada, com o que a pessoa mais usa, né? Então, código, nome, CNPJ. Se você clicar em nome, pode ser fantasia também. Se clicar em CNPJ, tem outras opções para a pessoa colocar, né? E filtrar, né? Ou limpar. E a gente tem aqui o mais filtros, que daí vem para a parte de baixo da tela, onde eu tenho outros filtros aqui embaixo que a pessoa pode usar, além da possibilidade da pessoa também baixar o que está aqui na tela em Excel, até para ela poder filtrar e poder trabalhar melhor. Bom, o conceito da gente colocar o cliente, fornecedor e transportadora nessa mesma aula é porque os layouts são os mesmos. Então aqui você está vendo o layout de fornecedor. Na próxima tela eu vou passar aqui de transportadora, veja que é o mesmo. Tá vendo? Mesmo layout. E por último, de cliente. É o mesmo layout. Então isso facilita muito na hora de você conversar com o cliente final. Chega no cliente final, você vai explicar uma tela. A hora que ele entrar na outra, ele já sentiu a familiaridade e é tudo igual. Bom, dentro dos menus, né? Então nós temos lá o simplesmente fechar a janela, né? Incluir um novo, alterar ou até mesmo excluir. Lembrando que cliente, fornecedor e transportadora nunca são excluídos, certo? Então a pessoa vai deixar de ver esses caras aqui na tela, mas se ela vir e até mesmo buscar por aquele código, ela ainda vai encontrar aquele determinado cliente ou fornecedor ou transportadora. Nesse caso aqui eu estou na tela de cliente, que o layout é o mesmo, tá? Para fornecedor e transportadora. E aí eu tenho aqui ao lado direito da tela uma busca rápida para a pessoa buscar por nome, fantasia, CNPJ, inscrição estadual, né? Para você achar mais rapidamente aqui o cliente. Vamos lá. Dentro dessa tela, o código é necessário preencher? Não, o sistema gera automático para você. Ah, mas eu quero pôr um código que eu já usava em um outro sistema, uma outra identificação. Então, tudo bem, você vai poder colocar ali. CPF, informou, o CPF já vai estar no layout, né? Se for pessoa jurídica, já define como pessoa jurídica. Você tem diversas funcionalidades aqui nessa tela que a gente não vai conseguir nessa aula entrar em todas elas, mas a gente vai tentar de uma maneira abrangente pegar todas, né? Então, por exemplo, se você seleciona pessoa jurídica e coloca um CNPJ, quando você clicar nesse íconezinho da Receita Federal, o sistema vai tentar ir lá na Receita, buscar todos os dados desse CNPJ e já trazer essa informação. Bacana do sistema, além de todos os dados, ele ainda traz também os KNAI daquele determinado CNPJ, então ajuda também. Né? Depois você tem aqui a questão de Sintegra, SPC, tem várias coisas aí que você pode depois, com calma, ir verificando. Né? RG, quando é pessoa jurídica, se torna, claro, inscrição estadual, ícone de validação para ver se aquele RG está certo, se o CPF está certo. Tem parametrizações no sistema, inclusive, que não deixa cadastrar nenhum cliente, nenhum fornecedor e nenhuma transportadora se os dados não estiverem corretos.
Então, assim, Mafê, mas como é que você sabe que o CPF do cara está certo? Como é que você sabe que o CNPJ está certo? Bom, isso é via programação. Quando você faz um cálculo específico, você chega no dígito verificador e aí, consequentemente, você sabe se aquele CPF, se aquele CNPJ é válido. Então, você tem essas informações. Falando da parte de nota fiscal, contribuinte ICMS, importante ser informado, tá? Não contribuinte, é contribuinte, o que, que ele é? Então, você vai ter já essas informações ali. Nome, apelido, nome fantasia, né? É claro que se for pessoa jurídica isso aqui já não vai aparecer, né? Mas são informações adicionais. Mafê, ele normalmente quando a pessoa faz o cadastro e não informa alguma informação que é obrigatória, é quando ele fica amarelinho lá, né? Perfeito, muito bem lembrado. O sistema ele já faz isso por padrão. Então, se a pessoa, por exemplo, ela preencheu tudo e deixou de preencher aqui o número ou deixou de preencher o bairro, ele fica amarelinho e é escrito aqui na parte de cima que faz tais informações. Pode falar, Fabiano. Esse Sintegra, para que serve esse botão de Sintegra? Do Sintegra, buscar as informações junto ao Sintegra, né? Então, no caso, se caso você pôs o CNPJ, a inscrição estadual, de repente, ele ir lá e tentar já obter essa informação. Então, mas como é que ele faz? Ele se clica ali, ele vai lá no site ou ele fica... Não, ele já tenta ir e buscar automaticamente a informação. O Sintegra tem bastante coisinha para você passar por ele para você poder chegar no canal do cara. Tem. Nesse caso aqui ele tenta e é automático. Se ele não consegue, ele te manda para o site. Tem uns que tem lá, tipo, reCAPTCHA, tem clicar em outras coisas. Tem... São robôs. Então, é que nesse caso, Fabiano, a gente usa um componente, né? Um componente gratuito para fazer isso. Mas é como eu te falei, primeiro o sistema tenta buscar. Se ele vê que já não conseguiu, ele já abre a janela para a pessoa poder fazer a verificação manualmente. Né? Então, assim, dados do cônjuge... só outra coisa. O cara tipo, a São Paulo que a gente vê muito, o cara é para produtor rural. Ele é pessoa física, mas ele tem o CNPJ. Isso influencia na questão do REINF. Tem alguma coisa no cadastro que diferencie isso? Eu acredito que não. Não? Nesse caso aqui, não. Porque, tipo assim, tem muita gente que ele compra produtor, só que ele é pessoa física, mas a legislação lá pede que ele tenha um CNPJ. Então você cadastra o CNPJ como pessoa jurídica e lá em outra aba do cadastro dele você coloca o CPF para poder rodar o produtor rural, senão não vai. Entendi. Não mas isso é uma coisa meio exclusiva do sistema contábil, né? São Paulo, na verdade. É porque assim, aqui no Eficatos, por exemplo, a gente emite a nota fiscal produtor rural, sabe? Só que emite um CPF, normalmente, não tem problema. Nós nunca tivemos o caso, pelo menos até o momento, onde tem que colocar o CNPJ e ao mesmo tempo colocar o CPF, né? Talvez por a gente não ter nenhum cliente de emissão de nota fiscal eletrônica produtor rural do estado de São Paulo, né? Mas provavelmente, a hora que chegar nesse momento, vamos ter que colocar essas informações. Geralmente elas acabam ficando aqui informações complementares. A gente vai chegar na aba daqui a pouquinho, você vai poder visualizar. Então, assim, o estado civil você pode colocar qualquer estado civil e os dados do cônjuge. Esposa, esposo, independente, né? Até porque depois você tem relatórios sobre isso que você pode obter esses relatórios e mandar aquela lista de feliz aniversário, né? Propagandas, telemarketing, aí ficar à vontade em relação a isso. CEP, da mesma forma, dá para você buscar automaticamente as informações de endereço, complemento, etc., direto do correio, né? Se caso o sistema não encontrar, o sistema tenta aqui, são 3 componentes diferentes que a gente tenta e quando não consegue, aí realmente manda a pessoa para o site dos Correios. Cidade, estado, código. Veja, todas as cidades do Brasil já estão cadastradas e já estão disponíveis no sistema. Então, raramente você vai pôr uma cidade e ele não identificar o código. Né? Geralmente, quando isso acontece, algum erro de grafia, né? A pessoa escreveu errado o nome da cidade para identificar. País, contato, e-mail geral, e-mail comercial, fone, fax, celular, né? Vendedor, supervisor, comissão e cobrador. Isso aqui a gente vai ter alguma outra aula específica para falar disso, tá? Envolve diretamente aí a questão da comissão, né? E aqui do cobrador envolve um módulo específico que a gente tem no sistema chamado gestão de cobrança.
Então, a Mas gente aí vai vai ter... ir mais lá pro balcão lá, né? Envolve vários termos, né? Porque, Você amarrando aqui, você consegue usar lá, sim, né? sim, por Você tem exemplo... um vendedor cadastrado. Exatamente. Então, assim, são vários pontos que daí a gente vai abordar já naquele momento específico, né? Do balcão do PDV, PDV. né? Do PDV e do cobrador ali no caso, eu já posso definir nessa tela quem que vai ser a pessoa que vai fazer a cobrança desse determinado cliente lá no gestão de cobrança. Fora isso, data do cadastro, né? Desde quando o cliente está junto com a gente aí na empresa. Quando o cliente está junto com a gente na empresa, né? Revisar cadastro, porque às vezes você não tem certeza das informações que estão sendo colocadas, você marca para depois filtrar e depois voltar nele, né? Consumidor final específico, se caso realmente essa pessoa não vai revender um produto, ele é o consumidor final, porque daí naquela triangulação fiscal você consegue já definir e pegar exatamente a tributação para quando for vender para essa determinada pessoa, né? Data, que essa data é a data de registro dentro do sistema, e se o cliente está inativo ou não. Veja que na parte de baixo você já pode marcar ele como cliente, fornecedor e transportadora. Não há necessidade de você cadastrar ele como cliente, depois cadastrar ele como fornecedor. Não, o cadastro é compartilhado. Tá? Então você só marca essas opções. Aqui a gente tem um exemplo de até uma central de atendimento nossa do Rio de Janeiro, né? Já preenchido as informações, assim como também é importante a gente comentar sobre a questão da foto, né? Que você pode também adicionar. Deixa eu só ver com o mouse aqui, não sei por que ele não está funcionando aqui. Hã? Será que não soltou aqui? Não sei. Não tá indo. Mexendo. Não, nem aqui na tela não está indo. Depois eu vou verificar isso. Pode ser alguma coisa no... voltou. Agora foi. O próprio notebook. Então aqui, estava sentindo falta disso para poder ajudar. A foto, né? Então a pessoa pode enviar uma foto, ela pode até mesmo usar o próprio celular, já tirar uma foto do cliente que está ali na frente. Então isso pode vir ajudar bastante. Tem vários clientes que utilizam. Endereço de entrega, se caso você precisar na nota fiscal, então você já pode informar. Endereço de cobrança, da mesma forma, você pode fazer. E histórico, né? No histórico, eu posso fazer o quê? Eu tenho aqui, da parte do histórico, eu posso marcar como descrição, cobrança, recibo, cobrança excluído e-commerce. Bom, a descrição, registro qualquer ou até mesmo agendar um retorno na ligação do cliente. Então, estou lá numa negociação, posso vir aqui, o cliente ficou de conversar comigo daqui a 3 dias. Pronto, eu ponho o telefone, boto qual que é o dia e registro. Com isso, lá naquela tela lista inicial, vai ter lá uma coluna onde diz qual é o dia de retorno. Aí dá para mim vir fazer o retorno para ele. Fora isso, eu tenho na gestão de cobrança, que é utilizado aqui, cobrança, recibo e cobrança excluída. Isso é bastante importante, que a pessoa vem nessa tela e já vê aqui como é que está a situação desse cliente. Ele está para cobrar tal dia. Ele pagou, então tem o recibo. Então você pode acompanhar tudo nessa tela de uma forma simples e objetiva. Lembrando que a gente tem o gerenciador, faltando um R aqui, de cobrança, e o aplicativo mobile e-cobre, que faz parte desse mesmo conjunto. Ainda nessa tela, nós também temos uma comunicação direta com o e-commerce, né? Então, é utilizado na comunicação como um chat entre o cliente que utiliza o e-commerce quando contratado e a empresa que está vendendo o produto. Lembre-se que esta visão é do usuário do sistema, não do cliente. Sobre o e-commerce teremos uma outra aula. Então a gente vai falar em outro momento. Só que aqui nesse contexto vai aparecer tanto a sua resposta quanto a pergunta do cliente. E o cliente dentro da plataforma de e-commerce, para ele, eu acho que vocês já utilizaram talvez um Mercado Livre ou talvez um OLX, né? Para ele vai aparecer um chatzinho lá. Para a gente aqui ele aparece um pouco mais especificado. Depois eu tenho dentro de endereço de informações complementares, né? Qual a data de abertura da empresa, o CFOP que eu vou usar para esse cliente. Existe uma lista de preço pré-definida para esse cliente, eu posso pôr aqui.
classificação. Isso aqui foi um cliente que pediu, acabou outros gostando da ideia também, né? Eu classifico esse cliente aqui com 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, né? Se é um cara, assim, às vezes bom pagador, então eu posso estar classificando ele. Transportadora, quando eu vou enviar para esse cara, pô, eu vou pôr a transportadora já, que ele gosta. Redespacho, transportadora, então você pode marcar frete por conta de quem, qual que é a espécie, marca, nome do motorista, placa, UF, Suframa, agropecuário, eu estou fazendo uma venda para um produtor rural, então senha do e-commerce. Então isso aqui a gente não vai tratar nesse momento, tá? Mas aqui é que a gente define a senha ou redefine a senha desse cliente para acessar o e-commerce. Lembrando que a gente vai ter uma aula de e-commerce, mas se caso o cliente do e-commerce colocou um e-mail errado ou não consegue acessar, a gente pode vir intervir a partir daqui. Quando eu falo a gente, tanto suporte quanto o próprio cliente, né, tem acesso ali ao cadastro. Indicação, foi indicação de alguém esse cliente ou não foi? Código da área, Skype, Facebook, fiador 1, fiador 2, fiador 3. Mesmo nos dias de hoje, ainda existe muitas empresas que trabalham ainda com o carnê. Sabe aquele carnezinho, série pequena, que você vai, compra, depois vai pagando por mês? Isso tem a ver muito com aquilo que eu falei do gerenciador de cobrança. Então a pessoa veio comprar, eu preciso que ela tenha no mínimo aí 2 fiadores, 3 fiadores, então vou cadastrar no sistema e vou marcar aqui. Profissão do cliente, qual que é? Posso definir aqui também. Movimento, eu vou ver tudo que aquele cliente tem, se ele comprou comigo, se eu vendi para ele, se eu fiz pedido para ele, se eu fiz orçamento, tudo vai estar aqui, bem fácil para o cara já clicar e já ver, né, o usuário. Financeiro, esse cara, pô, eu devo para ele me deve, como que está a situação? Eu fiz uma renegociação com ele. Isso a gente vai ver na parte, quando for ver o módulo financeiro, né? Só que o importante aqui é a gente ter a ideia de que tudo sobre o financeiro do cliente a gente consegue visualizar nessa tela. Isso ajuda muito no dia a dia. Observação, né? Todo cadastro de cliente aí tem observação para você colocar maiores detalhes sobre o cliente. Lembrando que essa observação tem parametrizações no sistema, que ele pode pegar essas informações daqui e levar lá para os dados adicionais da nota fiscal eletrônica. Então são parametrizações aí no decorrer do tempo. Documentos e anexos. Para poder vender para esse determinado cliente, eu vou comentar sobre isso. A gente tem aqui no computador o servidor que fica monitorando todos os clientes, todos os nossos trabalhos no servidor, né? E eu vou até mostrar para vocês, essa pessoa é essa pessoa aqui, ó, né? Ela realmente mexe, ela fica monitorando tudo, e aí de hora em hora ela fala o horário e tem todas as informações. A controladoria. Né? Chama. Robô? É robô vó. É vozinho que aparece em homenagem, esse daí é em homenagem à minha avó. Mas, então continuando. Dos documentos e anexos, a pessoa pode colocar um título e anexar qualquer documento nesse contexto. PDF, um e-mail, uma foto, sabe? Então, assim, poxa, eu fiz um contrato com um determinado cliente e vou fazer essa venda para ele. Ou então, eu fiz um contrato com aquele fornecedor, né? E vou fazer a compra e aí eu quero guardar esse contrato. Onde eu guardo? Eu posso guardar aqui dentro do sistema isso daí. Tá? Fora isso, nós temos essa parte de info. Essa parte ainda está sendo desenvolvida, mas a ideia é que aqui apareça toda e qualquer informação achada na internet sobre esse cliente. Então, por isso que aqui atrás a gente pediu aqui, Skype, Facebook, tem várias informações aqui no cadastro, que aí depois a gente vai fazer uma triangulação toda na internet para poder aqui mostrar tudo o que a gente acha sobre o cara aqui dentro dessa aba ainda. Isso está em desenvolvimento. Depois, por último, Google Maps. A gente usa os recursos do Google Maps. Então, aqui fica marcado exatamente aonde fica a empresa do cliente ou onde o cliente mora, né? E posso até, de repente, clicar ali em rota e saber qual que é a distância da minha empresa para esse cliente. Então, são informações aí adicionais. Por último, contábil.
né, para que a pessoa já possa gerar as informações dos lançamentos contábeis já para contabilidade. A gente também sobre isso daí vai ter uma outra aula para falar sobre isso.